Estamos de volta aqui com mais um vídeo aqui no canal, onde vamos analisar brevemente um tema super polêmico que tem ao longo do tempo encontrado tanto defensores quanto pessoas que contradizem. Porém, vamos dar um cheque final a esta abominação que lamentavelmente vem se apoiando e ganhando força com a ideologia da doutrinação da ideologia de gênero. Lamentavelmente, muitos professores políticos que têm um pensamento esquerdista ou socialista usam um pensamento onde a homossexualidade e suas derivações como um todo, tá certo? Para fermentar e multiplicar estes atos equivocados, tanto no sentido intelectual quanto no sentido prático. Quero trazer neste vídeo a argumentação dos seguidores do movimento LGBT, os ativistas que têm em seu bojo, em sua base de ataque ao socialismo, à esquerda brasileira. Por trás de tudo isso temos a USAL. Existe um plano diabólico para destruir o ser humano desde o Éden, desde que Adão e Eva saíram do jardim do Éden. Então, desde esse período, existe um plano diabólico para destruir, primeiramente, a verdade divina e, segundo, a pessoa humana, o ser humano. E este tema é um tema que precisa de muita cautela, pois muitos não analisam do ponto de vista da argumentação, e sim do ponto de vista do argumento ad hominem, não é? Contra o ser humano. Estamos analisando aqui em todos os nossos vídeos a argumentação, tá certo? Bem, o que se vai trabalhar? Vai trabalhar uma pergunta. A pergunta é: se Davi e Jonatas eram homossexuais? Muitos homossexuais, bissexuais, transexuais, igrejas que aceitam a homossexualidade como algo normal, como algo até mesmo divino, eles usam, acredite se quiserem, a Bíblia para dizer que isso é normal. Lamentavelmente, eles usam textos fora de contextos, ou seja, estamos lidando não com uma opção sexual, isso não existe. Só existe o que? O sexo masculino e feminino. Nem gênero sexual existe, tá certo? Então estamos lidando com a seita diabólica que tem a sua primeira camuflagem a política esquerdista, socialista, e segundo, uma aparente aparência religiosa. Então, esse grupo que tem crescido em grande espaço na mídia, nos jornais, na cultura, por sua ação nos meios sociais, e utilizam diversos mecanismos, e um deles é as escrituras, lamentavelmente. Porém, vamos dar um checkmate nesta argumentação. Eles usam diversos textos bíblicos, porém, vamos analisar especificamente o livro de 1 Samuel, capítulos 18 ao capítulo 20, onde decorre toda essa confusão causada por eles, não pelas escrituras, não pela ortodoxia, nem pela hermenêutica, nem pela exegese oficial, que tem suas regras estabelecidas e que não podem ser mudadas. Então, o que acontece? Esse livro de 1 Samuel, capítulo 18 ao verso 20, é usado para afirmar que Davi e Jonatas eram homossexuais. Então vamos ver se isso realmente é de acordo com esse movimento afirma. Então, será mesmo? Nessa passagem, vamos ver algumas indicações se realmente trata-se ou não. Mas, resumindo toda esta confusão, para ser mais nítido para quem está me ouvindo e mais objetivo, eles vão encontrar dentro desses 4 capítulos, por exemplo, textos sem contexto para dar embasamento nesta prática abominável. Porém, eles dizem o quê? O que eles afirmam? O que eles encontram? O que eles dizem de acordo com este texto para apoiar estas abominações? Primeiro, eles afirmam que Jonatas amava Davi. Aí vão lá e pegam o capítulo 18, verso 3, para dizer isto. Depois, eles dizem que houve um ato de Jonatas de despir-se diante da presença de Davi, em 1 Samuel, capítulo 18, verso 4.
E também falam de um certo beijo que um deram no outro, no capítulo 20, verso 41, tá certo? Você pode anotar essa referência, depois consultar na Bíblia Almeida Corrigida ou no NVI, né? E também houve uma certa lamentação, houve um choro de ambos, Davi e de Jonas, no capítulo 20, verso 41 também, você pode ver isso. E pasme, esta é uma situação muito delicada, porque eles distorcem as escrituras de uma forma, eu acredito que pior que o demônio, porque ele diz assim que a expressão no capítulo 20, verso 41, diz assim, chorou muito mais, é vista pelos ativistas homossexuais como uma referência à ejaculação masculina. E aí, entendeu? Eles estão dizendo que a expressão no capítulo 20, verso 41, que diz assim, chorou muito mais, é vista pelos homossexuais ativistas, né, intelectuais, como uma referência à ejaculação masculina. Isto é uma abominação, se não for uma das piores. Temos, como é que se diz aqui, eles argumentam que a homossexualidade é bíblico e todos esses fatores ajudam a entender e a evitar o preconceito e que a toda forma de amor é bem-vinda e justa. Mas isto é de Deus ou do inimigo? Vamos descobrir neste vídeo a resposta e a refutação para esta má desinformação que tem ganhado espaço nos meios evangélicos e católicos. Então, respondendo, Davi e Jonas eram homossexuais de verdade ou não? Ou tudo isso é um mito criado para distorcer e atacar o cristianismo e amordaçar as escrituras. Porém, eu quero, antes de tudo, abrir a Bíblia em dois textos principais de Levíticos no Antigo Testamento, tá certo? É um livro mosaico, no período da Lei Mosaica, no capítulo 18 e o versículo de número 22. Eu estou na minha NVI porque ela tem uma linguagem mais simples de ser entendida. Para aqueles que querem uma linguagem muito mais próxima dos originais, recomendo outras traduções que tem em outros vídeos aqui, eu recomendo. Mas isso aqui é para facilitar a comunicação, porque o importante é facilitar a comunicação, porque tem gente que não entende e a gente muitas vezes precisa desenhar além de escrever ou de dizer. Então, Levíticos capítulo 17 e o verso de número 22. Veja aí e consulte, verifique o que está escrito. Diz assim: não se deite como um homem, como que se deita com uma mulher. É repugnante. Outras traduções dizem que é abominação, abominável. Esse verso 22. Existe uma penalidade quando você analisa todo o contexto mosaico para diversas práticas, e uma delas é a homossexualidade. Essa pena é a pena de morte. Vamos ver isso no Antigo Testamento, né? O pensamento geral do Antigo Testamento. Vamos ver agora o Novo Testamento, aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso de número, deixa-me ver, 9 ao 10. Então, as escrituras já determinam quem vai para o céu e quem vai para o inferno, tá certo? Elas só não registram os nomes, tá certo? Ela poderia registrar os nomes, porque as escrituras são divinas, mas não registra os atos e as consequências desses atos, o que leva no final. Diz assim, verso 9 de 1 Coríntios, capítulo 6, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não entram no reino de Deus. Aí diz assim, é uma pergunta, né? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, ou seja, de uma forma de amor, de uma relação homossexual, seja qual for, bissexual, transexual, essas derivações jamais vão entrar no reino de Deus, porque são atos perversos e que os cristãos não podem se enganar com isso.
E o verso 10 diz assim: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então está aí. As pessoas que não vão entrar no reino de Deus, uma delas são os homossexuais. Está aí, tá certo? Pois bem, vamos com base nesses dois textos sagrados, vamos verificar e analisar de uma forma simples e breve o argumento que eles usam, tá certo? Caso haja alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem escrever no comentário do vídeo e posteriormente, com o nosso tempo, poderemos esclarecer algum ponto em que talvez eu não tenha conseguido ser tão nítido quanto esperava. Desde já eu já peço sua inscrição, o seu like e que você compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu WhatsApp este vídeo, que é muito importante, tá certo? É um dos poucos vídeos que temos no YouTube com este tema, tá certo? Vamos lá, vamos ver aqui bem atentamente. Pois bem, não existe nenhuma indicação em nenhuma parte das escrituras, quando ela é bem traduzida, de que Davi e Jonatas, sendo servos de Deus, homens escolhidos e salvos e remidos pela obra eterna e suficiente de Jesus, eram adeptos, seguidores ou praticantes da homossexualidade, ou simpatizantes, tá certo? Não eram. Nenhuma dessas três qualificações eles eram, primeiramente. Ao contrário, há fortes evidências de que eles agiam contra isto, tá certo? Pelo único fato de termos o Pentateuco, a existência divina e os profetas. A atração que Davi sentiu por Betsaida, como você pode ver em 2 Samuel capítulo 11, nos diz que a orientação sexual era apenas heterossexual, tá certo? Não existe essa possibilidade da homossexualidade existir, porque, além do mais, ela não pode se multiplicar, ela morre por si mesma. Veja só, de fato, a julgar pelo número de mulheres, lamentavelmente, Davi desobedeceu instruções do Antigo Testamento, porque o homem deveria ter apenas uma mulher, mas ele teve várias mulheres. Então o homossexual não tem várias mulheres, né? Parece que ele sofria do pecado, da depravação, de se ter relações sexuais apenas com mulheres. Ele só se satisfazia com mulheres, não com uma nem com duas, com várias, né? Mas com homem ele não se deitava. Mesmo assim, isso era adultério, era errado. Porém, diz assim: o amor de Davi e Jonatas, você observa aí que eles dizem isso, os homossexuais, não era uma atração erótica, né? Homoafetiva, não existe isso. Era uma amizade de um homem com outro homem, de amigos, de companheiros de guerra, sendo um rei, um soldado, um capitão, tranquilo, entendeu? Além do mais, Jonatas não se despiu completamente das suas roupas na presença de Davi, mas apenas da sua armadura e de sua capa real. Você vê em 1 Samuel capítulo 18, verso 4. Assim, o fato de um homem se despedir do outro homem faz desse homem ser homossexual ou não. Muitas empresas têm um banheiro e os homens vão trocar de roupa, ficam basicamente despidos um com o outro, vão tomar banho. As mulheres também não são homossexuais, não é isso? É uma argumentação falsa e infundada que eles usam para atingir as escrituras. Também temos aquela ideia do beijo que eles usam para dizer que Davi e Jonatas eram homossexuais. Bem, o beijo é uma forma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma forma cultural de saudação comum entre homens naqueles dias. Você vê isso no Novo Testamento, a expressão óculos santos é uma forma de beijo. Você vê que Judas traiu Jesus beijando. Ambos não eram homossexuais, a não ser que, usando o raciocínio, também vamos dizer que o próprio Filho de Deus é homossexual. Isso já é a abominação da abominação. Porém, existem grupos também que defendem isso. Mas o contexto cultural não era este e nem foi. Tal beijo não aconteceu quando Jonatas tirou a sua armadura, a sua capa para Davi. Mas se no intervalo dos 2 capítulos
e meio adiante, capítulo 20, verso 20 e 41. Por fim, a emoção de ambos expressaram foi de choro. A expressão onde ambos choravam, no capítulo 20, verso 41, não era de orgasmo, que nós vimos que dizem que era da ejaculação masculina. Não era isso. O texto simplesmente diz: eles se despediram beijando um ao outro e choraram, mas Davi chorou muito mais. Capítulo 20, verso 21. Ademais, Davi descreveu a amizade de Davi como superior à das mulheres. Não no sentido sexual, erótico, bissexual, mas apenas no sentido social, de um grande afeto, de um reconhecimento de uma pessoa. Ambos mantinham relacionamentos heterossexuais no casamento. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.